web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Olá, minha gente, mais um Fala Madá. E eu já disse que eu não vendo piaba nem peixinho, eu só vendo tubarão e baleia. Então mais uma convidada baleia pra cá. Sabe qual é que vai ser o nosso tema? Segura aí. Etarismo. Mulher? Difícil era ser na minha época. Olha só, etarismo é uma discriminação contra pessoas com base em estereótipos associados à idade. Esse preconceito se manifesta através de diferentes maneiras de abordagem ao idoso, como piadas, infantilização e atitudes de exclusão. Eu tô gaguejando aqui hoje, Deus me livre. Quem nunca ouviu a frase? Você não tem mais idade para isso. Esse tipo de opinião pode ser classificada como etarismo ou ageísmo, que consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra pessoas com idade avançada. Idade avançada? Já dizia o nosso Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, quando o pessoal dizia que ele vai fazer alguma coisa e que ele tá na melhor idade, ele dizia: melhor idade é uma porra, porque dói tudo, a gente não pode fazer nada. E ele tem toda a razão. Não é que a gente pode fazer tudo. Vocês vão ver aqui comigo. Pois bem, a nossa convidada é Mônica Namen, consultora de empresas com experiência e formação em atuação na área de recursos humanos, T&D, treinamento e desenvolvimento e marketing. Ela é analista comportamental MI3D e coach, pós-graduada em gerenciamento de recursos humanos e T&D, professora do curso de logística na faculdade CDL, na disciplina de departamento pessoal e recursos humanos, e instrutora dos cursos de atendimento, liderança, conflito, formação em equipe, experiência como gestora de pessoas e facilitadora em empresas nos segmentos de bem, serviço, atacado, varejo, indústria e transportadora. Ela mandou um currículo bem grandão, foi eu que resumi aqui. Mônica, é com você, Mônica! Se apresente! Olá, Madá, tudo bom? Como é que vai, gente? Uma boa tarde para todos, uma boa noite, um bom dia. O momento que chegar para vocês vai ser extremamente importante. Madalena, me sentindo muito feliz, certo? Porque está tratando de um assunto extremamente atual. E o engraçado é que quando você jogou toda essa temática para mim, eu fui fazendo pensando em como é que seria, né? Então eu estava pensando o seguinte: o primeiro problema com o etarismo eu tive a partir dos 15 anos. Você vai dizer por quê? Aí eu digo por quê? Porque com 15 anos eu parecia que eu tinha 18, com 18 eu parecia que eu tinha 25 e aí foi. Então, eu sou confundida muito com uma pessoa sempre mais velha, né? Eu não sei se é postura, eu não sei se é a forma que você fala, eu não sei. Mas o interessante é que eu vou narrar algumas coisas interessantes para vocês, porque o que foi que me deu suporte para sobrevivermos essa época? Porque isso foi uma coisa que há algum tempo atrás a gente, com conversa, a gente discutiu, que as pessoas ficam muito preocupadas em não caracterizar e não demonstrar épocas. Nós não podemos falar de músicas, nós não podemos falar de filmes, nós não podemos falar de uma série de coisas, porque nos reporta a algo que foi o passado, que foi uma época. Só que nós temos que entender que todas as épocas são épocas e todas elas vão passar, né? E é interessante que o etarismo é algo que, se você não passar por ele, significa que você não está vivo. Então, gente, se prepara. Nesse exato momento está nascendo várias crianças no mundo e daqui a 40, 50, 60 anos, elas estão mais ou menos com a minha idade, com a idade da Madalena, né? E você veja que nós temos um modelo completamente diferenciado. E eu vou narrar algumas coisas interessantes, por quê? Porque em 1906 nasceu Dona Raimunda Freire Lopes, minha avó. E quando minha mãe nasceu em 1932 e que a minha mãe foi crescendo, ela preparou todas as filhas para terem uma formação acadêmica. Minha mãe, viva se estivesse, hoje estaria completando 90 anos. E tinha se formado, porque naquela época era magistério, e depois fez contabilidade. Então, as 4 filhas mais velhas de minha avó são todas com formação acadêmica, aonde minha mãe é a mais velha e minha tia, que é a quarta, tem hoje 80 anos de idade. Então você veja como é a coisa. O meu avô era farmacêutico
Ele era o comerciante, ele era o farmacêutico, mas a empreendedora era a minha avó. E o interessante é que ela foi fazendo várias coisas. Ela fez curso de datilografia, montou uma escola dentro de casa. Quando eu era mais ou menos adolescente, ela foi fazer um curso do Senac para ser cabeleireira. Ela tinha uma visão e ela dizia que eu, adolescente, quando nós conversávamos, que era uma profissão que seria muito boa e ela queria que eu fosse cabeleireira. Mas o meu pai e a minha mãe já pensavam outra coisa para a gente. E o interessante é que hoje eu percebo que nesse entremeio, certo? Não foi valorizada a idade dela, não foi valorizada as ideias dela, por conta da idade, né? E que ao longo do tempo nós estamos passando por isso. A minha mãe foi uma coisa muito engraçada. Minha mãe é filha de português, meu pai de libanês. Meu pai dizia para as sobrinhas não cortar o cabelo. Minha mãe vem quebrando vários paradigmas, né? Por quê? Porque minha mãe tinha cabelo curto, tinha independência financeira, nós todas tínhamos cabelo modelo Joãozinho. Se lembra que o corte era Joãozinho? Não sei se você se lembra, o corte era Joãozinho, gente. O corte era Joãozinho. E então, só que minha mãe era uma pessoa extremamente delicada, ela tinha uma suavidade muito grande, né? E essa suavidade dela foi que nos deu um suporte muito bom, principalmente para mim, que estou no mercado de trabalho ainda, né? Ainda, você veja aí qual foi a conotação que eu dei, é porque a gente... E fez com que hoje, e depois que você me colocou esse tema, eu fiz uma retrospectiva muito grande. Eu quero lhe agradecer por isso. Era isso que eu ia te perguntar, exatamente assim. Qual foi a sensação que você sentiu quando eu coloquei, né? A primeira palavra é etarismo, né? O que foi que você sentiu? E também quando eu coloquei assim, como era difícil ser mulher na nossa época. Como era difícil e ainda continua em alguns pontos, né? Madalena, é o seguinte, é por isso que eu estou contando, fazendo esse breve relato, para quê? Para entender que eu fui mãe aos 18 anos de idade, aos 20 eu fui trabalhar, comecei a trabalhar, certo? E eu tive um apoio muito grande. E o que foi que aconteceu? Ao longo do tempo, eu fui me preparando, e como eu lhe digo, eu tenho, e eu vendo essa retrospectiva toda, que eu tenho um comportamento muito empreendedor. E eu tenho esse comportamento da minha avó, porque minha mãe, meu pai, eram funcionários públicos, né? Minha avó não, minha avó era um comerciante. Ela fazia bolo, ela fazia anágua, olha, tempo do anágua, né? Do califão, entendeu? Gostou do califão? Era, entendeu? Fazia bolos, os nossos bolos confeitados era ela que fazia. Então ela era uma mulher que ela ficava buscando fazer alguma coisa. Apesar de ser dona de casa, apesar de ter 5 filhas, né? Mas era uma mulher em que viajava para o Rio de Janeiro, né? Eu sou de Rio Branco, Acre. Minha avó é acriana, meus avós aqui são estrangeiros, minhas avós, né? E então ela ia para o Rio de Janeiro negociar com os laboratórios. Não era meu avô quem ia. Não era ele quem ia. Era ela, minha avó, dona Raimunda. Entendeu? Então ela é empreendedora. Então o que eu vejo muito é o seguinte, graças a Deus, por ter tido esse suporte, né? Você veja bem, meu pai sempre foi um homem que nos apoiou muito, me apoiou demais para trabalhar, mas vamos dizer, ele dizia que eu fui aprender a dirigir depois dos 30 anos, viu, gente? 30, depois dos 30. Por quê? Porque ele dizia que eu não tinha coordenação motora suficiente para dirigir. E essa crença, olha, ela ficou maravilhosa em mim. Só que eu fui para uma empresa em que eu me candidatei para trabalhar na área de marketing, que eu precisava estar viajando, eu precisava dirigir, certo? E a diretoria da empresa disse o seguinte, Mônica, ou você aprende a dirigir, então você perde o emprego. E aí eu fui aprender a dirigir. Só que o que acontece é o seguinte, o papai ia comigo, porque a empresa era no Eusébio, e ele ia junto comigo, né? E graças a Deus, tem 2 amigas minhas maravilhosas, né? Regina Magalhães e a Lúcia Furtado, que elas um dia chegaram para mim e disseram, Mônica, nós vamos com você. Nós vamos passar para você essa segurança. Então, algo que a gente precisa trabalhar muito isso, sabe? É ter o apoio. Não.
diz teu pai para ficar em casa, que nós duas vamos com você. Que elas realmente iam comigo. Só que o que acontece é o seguinte, eu ia dirigindo e o papai dirigindo aqui do lado. Olha o carro, olha isso, olha aquilo. Então, era uma insegurança muito grande. Entendeu como é que é? Então, você vai passando, vamos dizer, meu pai trabalhava em banco, conhecia muitos empresários, e na época que a gente trabalhava, você sabia que a gente tinha que ter o QI. Quem indica, né? Nunca me indicou para ninguém, gente. De jeito nenhum, porque, né? Entendeu? E assim, não é maldade, não, de jeito nenhum. Eram alguns pensamentos, ele queria que eu trabalhasse, mas ele queria uma coisa, mas eu, Mônica, queria outra. Porque aquilo que a minha avó colocou, né? Ela colocou uma coisa muito interessante. O melhor emprego e melhor marido é um emprego. Minha avó dizia isso. Ela não era contra o casamento, porque ela sempre foi uma mulher muito bem casada. Mas ela queria dizer o seguinte, e depois eu fui entender. Vocês precisam ter independência financeira. Vocês precisam se colocar no mercado. Vocês precisam ter voz numa sociedade, né? Então isso foi muito bom. Isso foi muito interessante. Então, você veja bem que eu trabalhei numa empresa na qual eu fui contratada para essa empresa porque eu era uma mulher chique. Porque eu era uma mulher fina. Eles queriam lançar um produto e eles me contrataram. E, na verdade, isso ficou velado, isso não foi demonstrado, logicamente. Viram o meu currículo, etc. E na expertise que eu tinha, depois que eu vi os currículos de outras pessoas, eu vi que pessoas tinham experiência maior, né? Tinham experiências tão boas quanto a minha, mas esse ponto, isso ficou algo muito negativo, porque eu durante 10 anos, eu não podia ouvir a palavra chique. Olha aí, 10 anos, porque essa palavra me remetia à incompetência, certo? Me remetia a eu me sentir como uma mulher burra, como se eu não fosse um ser produtivo. Você entendeu? Então, isso foi muito ruim para mim. Uma outra oportunidade que eu tive. Eu trabalhava, você sabe que eu iniciei minha vida como secretária, né? Nós, né? Não vamos deixar de ser nunca, porque isso é uma coisa que para mim é uma honra muito grande. E eu me lembro que na nossa época, nós passamos por uma reviravolta muito grande. Não ser aquela pessoa que só atendia ligação, não, né? E eu me lembro que eu fiz um curso com a Lúcia Casimiro, onde ela dizia o seguinte, onde ela colocou uma coisa muito interessante. Quando vocês estiverem negociando, e a gente estava se preparando para ser secretárias executivas e estar, vamos dizer assim, ao lado dos executivos, nos tornando executivas, estudando, nos preparando, né, tendo maiores conhecimentos para poder dar suporte a todo esse pessoal. Ela uma vez disse, olha, quando forem negociar alguma coisa, forem conversar, vocês perguntem ao diretor da empresa de vocês, o gerente, o líder, o senhor está tratando comigo de profissional para profissional ou de homem para mulher? Porque se for de homem para mulher, a gente encerra a conversa aqui. E eu não fiz uma, não fiz duas, não fiz três, não fiz quatro, não, gente. Eu fiz várias vezes isso. Porque as pessoas precisam entender, e o etarismo hoje, todos nós sofremos. Não são as mulheres só que sofrem, os homens. Mas, como sempre, o nosso percentual é maior. É isso que eu já ia falar. O percentual maior é da mulher. Das mulheres, né? E eu trouxe umas pesquinhas aqui, né? Que nós temos a pesquisa Global Learning, né? Que foi realizado pela Pearson, a empresa em parceria com a Morning Consult, que ele revela que 74% das mulheres entrevistadas sofreram discriminação na hora de buscar novas oportunidades. E que 65% afirmaram que o etarismo no trabalho é um tema que deve ser discutido. E ainda, as mulheres de 40 anos já estão começando a sofrer isso. Não somos mais, são as mulheres de 50. É engraçado porque assim, a gente tá tratando do etarismo e a gente tá levando, vocês estão observando que a gente tá levando pro lado mais maduro. Mas o etarismo em si é um preconceito tanto de idade, né? É de idade. Tanto jovem como de idade. Maduro. É de idade. Só que, por exemplo, quando você falou a mulher de 40 anos, até menos, porque, por exemplo, basta a mulher ser casada, ter idade para ter a idade para ter criança, para ter neném, né? E ela ter
vamos dizer assim, são três coisas que a minha filha até sofreu sobre isso. Quando ela mandava o currículo dela, o pessoal olhava e dizia, casada recente, idade que ainda pode, né, que vai ter filho, que não teve. É idade fértil que eles chamam. Exatamente. Idade fértil. Tinha outra observaçãozinha. Sei que eram 3 coisas. Quer dizer, você já tem a informação que é 40? Eu numa empresa, exato. E assim, 87% dos profissionais possuem menos oportunidades a partir dos 40 anos, certo? Para assumir postos de liderança. Então você veja o seguinte, na minha época, que eu iniciei o trabalho há 39 anos atrás, eu, graças a Deus, não passei por isso. Mas as moças precisavam, no exame admissional, fazer o teste de gravidez, né? Que não era tão rápido como hoje tem, né? Você chega na farmácia, não, amigo. Você tinha que pagar o exame e o exame era custo seu. Tinha algumas empresas maiores que eu fiquei sabendo que pagavam. Então você teria que ir ao laboratório, levar o exame de urina para poder comprovar. E aquele exame ele tinha um prazo, certo? Então esse tipo de coisa eu não sofri. Teve uma empresa que foi muito interessante, que assim, o percentual de homens era muito grande na empresa. E ainda são. Né? E aí como foi que eu consegui reverter isso? Através dos relatórios de absenteísmo. Nós contratamos uma empresa de medicina e segurança do trabalho, certo? E eu, mandei todos os atestados médicos porque eu precisava desse relatório de absenteísmo. Então foi mostrado que as mulheres que estavam na empresa, que trabalhavam, que eram mães, não faltavam. Não faltavam. E eu passei por esse tipo de problema porque o que acontece? Eu fui trabalhar numa escola confessional e eu perdi o emprego porque eu não era casada no católico. Entendeu? Não, eu não trabalhei. Eu queria entender como é que eu dava aula para crianças de 3ª e 4ª série, né? Que eu dava aula de ciências e matemática numa sala e português e história em outra, né? O que o meu estado civil tinha a ver com isso? Então, quando eu falei agora, gente, a respeito da minha mãe e da minha avó, é porque todas as agruras, todas as dores, todas as faltas que eu tive no externo, né, nos empregos, né, eu tive mulheres fortes que me deram isso. Então, eu fui me tornando blindada com relação a isso. Mas eu me lembro muito que quando ia para as entrevistas, que eu dizia, eu tenho 2 filhas, e como é que vai ser? Não, aconteceu comigo, só um parêntese. Claro. Aconteceu comigo quando eu fui no processo seletivo, também questão de Estado Civil. Eu estava no processo seletivo e quando o meu executivo, lendo, né, eu te entreguei o currículo, eu fui diretamente com o executivo, ele lendo o currículo e deu um grito, casada! Aí eu simplesmente olhei para ele, eu não sabia que Estado Civil me disse a capacidade de alguém. Aí ele respondeu, tá contratada. Quer dizer, me posicionei. Se posicionou, né? Claro. Me posicionei. Mas eu realmente, quando eu procurei esse tema, porque eu também, por exemplo, eu tenho um trauma, Mônica. Até hoje eu tenho um trauma de usar vestido, eu não uso vestido. Quem me conhece, é muito difícil eu estar de vestido ou estar de saia. Por quê? Porque naquela época, se você entrasse numa reunião e o percentual sempre foi masculino, né? Então, quando você entrasse com o vestido, ou dependendo de aonde está o comprimento da roupa, você ficava como nua, porque eu escaneava você de ponta a ponta. Tinha outra situação que aconteceu comigo em uma reunião, bem no começo da minha carreira, isso aí, gente. Graças a Deus que isso aí a gente vai já falar do positivo. Eu estava numa reunião, todos homens e só eu de mulher, quando um colega, foi quando eu comecei a namorar com o meu atual marido, né? Um colega meu numa ponta que tava assim, e eu do outro lado, e ele chega pra mim e diz assim, ai, Madá, quem é aquele rapazinho que você tá saindo? O que tinha a ver? No meio de uma reunião, ele falar sobre um rapaz que não tinha nada a ver. Então a única saída que eu tinha foi perguntar se eu não sabia que você gostava, né? Do mesmo sexo. Foi a única saída que eu tinha. Aí ele ficou chateado. A gente precisa comigo, a gente se posicionar, saber exatamente o que responder. E tá preparada, como você falou, blindada, né? Blindada. Isso foi assim, eu me lembro que teve
eu trabalhava numa empresa e o gerente administrativo tirou férias. Aí só uma observação, viu? Não tenho nada. Ave Maria, adoro o meu marido e adoro o meu amigo também. Depois a gente fez as pazes, né? Eu não usei dizendo que ele gosta do mesmo sexo com questão de preconceito. Sim, não, claro, a gente entendeu. A gente faz isso porque... Foi mais uma defesa. Porque nós, mais do que nunca, sabemos o quanto nós passamos por isso. Certo? Como passamos. Eu tive empresas que me chamavam de coronel. Por quê? Porque eu já fui chamada de mulher macho. Mulher macho, coronel, certo? Por quê? Porque você não tem noção do que é você estar a todo momento tentando expor uma ideia, falar de algo, certo? Mostrar um plano de ação, fazer um planejamento e simplesmente a pessoa olhar e dizer assim, que lindo esse seu batom. Gostei disso aqui, e com formas jocosas. Então, de uma certa forma, você vai se blindando. Você vai, quer dizer, que coisa horrível você não poder usar um vestido, você não poder usar um short, você não poder, porque sempre dá a conotação de que nós estamos fazendo algo. Bem, o que acontece é que, voltando para esse assunto, eu assumi, como ele saiu, eu fui assumir a obra, organizar as coisas. E o interessante é que eu diminuí os custos, fiz uma série de coisas, né? O rapaz realmente não continuou mais na empresa, mas ao sair da empresa, ele me chamou de secretária do futuro. Eu não sei se vocês assistiram um filme da Melanie Griffith, em que ela assume o papel, né, da executiva dela, né, mente, faz uma série de coisas, e ele fez dessa forma, e na verdade não foi isso. Na verdade, o que aconteceu foi que eu peguei um projeto arquitetônico, sentei com o marceneiro, sentei com o mestre de obra, certo? Fui escutá-los, fui ouvi-los, né? Eles foram me dar ideias e eles me disseram, o que está sendo colocado aqui de vidro vai sair muito mais caro. Eu disse, o que é que eu devo fazer? Procure, não era quartzo não, como é? É pedra, né? Meu Deus do céu. Veja isso, veja aquilo. Eu fui conversar com quem? Com os especialistas, que é isso que a gente precisa falar, com os especialistas. Pronto, ok, tudo bem. Ele tinha tirado férias, né? Ele estava com 45 dias, porque ele tirou metade de tudo, ele precisou fazer uma cirurgia e depois viajou, enfim, foi uma coisa simples. E então ele foi extremamente jocoso. Quando eu resolvi todos esses assuntos, para mim foi maravilhoso, e eu assumi a área administrativa da empresa, ledo engano, eu não fiquei com o salário dele, certo? Na empresa eu tinha diretoras mulheres que não puniram, que não chegaram e disseram, não, ela deve ser a gerente administrativa, ela deve estar fazendo isso, né? Então, nós temos dentro também das empresas, que a gente precisa ter cuidado, é que nós mulheres precisamos ter uma coisa chamada sororidade. Sororidade. Certo? E nós precisamos deixar de preconceitos, porque eu escuto em muitas empresas, eu faço consultoria nas empresas também, você sabe perfeitamente bem disso, em que eu vejo que o preconceito também é muito pesado de nós mulheres. Às vezes eu digo até que o preconceito começa com a gente, começa com a própria mulher. Que a gente podia valorizar mais as mulheres, ser mais amigas. Amigas. Exatamente, por quê? Mas também quero fazer um contraponto. Nós temos muitas mulheres que são amigas. O que eu digo é o seguinte, o ser humano, às vezes, ele tem algum problema de complexo de inferioridade, ele não está bem trabalhado, ele não fez um autodesenvolvimento, ele não se conheceu, ele não faz uma terapia, independente do sexo, e você vê muito isso, né? Também. Mas o que eu estou colocando é que nós precisamos... Olha, gente, eu tenho aqui também um dado muito interessante, que existem empresas que são grandes corporações ou que estão em busca de um ISO, de alguma coisa, e ter pessoas, né, com mais de 50 anos, né, com mais de 40, é importante para aquela cota, e eles contratam, mas aquelas pessoas ficam marginalizadas dentro da empresa. Então, nós, como recursos humanos, né, nós precisamos estar alerta sobre isso. Nós precisamos entender que a capacidade intelectual de uma pessoa, né,
E agora, qual é o ponto muito interessante? É porque... Eu queria te perguntar o seguinte, como é que fica, já que você falou no RH, como é que fica o processo seletivo em relação a pessoa ter 48 anos de idade, a pessoa ter 58 anos de idade, mandar 50 anos... Manda o currículo, mandam as idades e, evidentemente, fica à parte. Ficam esquecidos, no banco dos esquecidos, guardados, não é? Entendeu? E é como eu digo, você tem que entender que um momento... amanhã é você quem está com 50, 60, 70 anos de idade, né? Então, assim, hoje nós duas somos avós, umas avós completamente diferentes das vovozinhas, né? Como era na nossa época. Como era, porque né? Uma pessoa de 50 anos, na minha época, lá quando a gente era jovem, 50 anos era considerada aquela pessoa que já tinha que se aposentar, que tinha que ficar na rede dormindo. Hoje em dia, a gente vê pessoas de 72 anos. Eu tive um aluno com 72 anos, que era filósofo, fazendo uma pós-graduação em gestão de pessoas, com 72 anos, a letra dele lindíssima. Entendeu? E ele fazendo uma pós-graduação e com um físico de causar inveja. Engraçado que quando você joga isso, parece que vem uma série de coisas. Hoje, no jornal O Povo, saiu uma senhora no Paraná, que com 81 anos se formou. Ontem eu vi um médico neurologista no Texas, com 100 anos de idade, que continua trabalhando. Há 75 anos, ele exerce a função da medicina. Certo? Dá aulas e trabalha em consultório. E ele disse que a aposentadoria é o que mata uma pessoa. Então você veja que o Roberto Marinho, com 68 anos de idade, ele criou a Globo, certo? A Rede Globo. Então, assim, ele na verdade, quando eu li a autobiografia dele, o sonho dele era a televisão, nunca foi o jornal. Ele recebeu o jornal, ele recebeu a herança do pai, né? Não era aquilo que ele queria. Então ele queria algo diferenciado. Então você veja que, não sei se você viu naquele, eu acho que até TED, uma senhora que criou mais de 70 anos, ela criou uma mulher, né, mais de 70 anos, senhora não, mulher mais de 70 anos, criou lingerie para mulheres com mais idades. Eu vi falar. Você viu? Eu vi. Pois ela simplesmente, quando ela foi dar a palestra dela, ela foi com um hobby de seda. E ela abriu o hobby de seda, tirou o hobby de seda e ela estava com um conjunto, certo, de lingerie, calcinha e sutiã belíssimos, confeccionados para mulheres da idade de 50, 60, 70, 80 anos. Porque as pessoas fazem... Você já viu? Antigamente, as mulheres casavam, tinham que usar cabelos presos. Na época do Império, aquela época toda. Depois, as mulheres passaram a cortar o cabelo, porque era mais fácil cortar o cabelo, mas era uma cisão, pá. Aí eu vejo algumas mulheres que usam cabelos, mulheres com 50 anos, com 70 anos, com 80 anos, de cabelos longos. E eu vejo o pessoal dizendo assim, de cabelo longo? Grande? Aquela pergunta, né? Você não tem idade para isso. Você não tem mais idade para isso. E o mais interessante que eu digo o seguinte, no período da pandemia, eu terminei um contrato de trabalho em julho. E aí a minha filha estava vindo de Portugal, que ela faz doutorado, né, a Mariana, e a Hannah ia ter bebê. Então o que foi que aconteceu? Eu saí dia 22 de julho de 2020 e 24 de julho Mariana chegava aqui em Fortaleza e eu digo, não, vou tirar uns dias, né, porque eu quero curtir, é meu primeiro neto, né, Romeu estava nascendo e então eu queria curtir, queria cuidar também da minha filha, né. E é muito interessante que aí, e é esse ponto positivo também que a gente precisa colocar, que é interessante. Eu estou hoje numa empresa, certo? No qual a diretoria é um casal, uma empresa familiar, de jovens de 40 anos, que em nenhum dado momento perguntou a minha idade. Olha aí a coisa positiva. Certo? Né? E o mais interessante, nós temos lá... Porque como é uma empresa que nós trabalhamos com a parte de logística, nós temos um operacional com pessoas com mais de 50 anos, né? Nós temos um supervisor com 60 anos. Então, assim, lá dentro, eu estou conseguindo realizar algo que está sendo natural, presta bem atenção, natural. Nós temos todas as idades, porque eles estão olhando a capacidade, o conhecimento e a experiência. Em nenhum momento, agora... o engraçado que aconteceu foi o seguinte, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Nós temos um supervisor, né, que ele é uma criatura queridíssima, ele, Ave Maria, né,
E então eu faço as entrevistas, a seleção, era para a parte operacional, né? Aí nós estávamos decidindo as vagas, né? E então tinha um cidadão com mais de 50 anos, né? E excelente, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, seu fulano é muito bom, achei ele muito legal, mas tem mais de 50 anos, né? Aí eu fiquei só olhando para ele, né? Eu disse, tem mais de 50 anos. Aí eu digo, sim, mas desenvolva, o que é que o senhor quer dizer, né? Ele disse, não, a senhora acha que vai aguentar? Eu disse, E quando a pessoa tem mais de 60 anos, o que a gente faz com ela? Aí ele olhou para mim e disse, tá bom, tá certo. Né? Então, assim, eu brinco muito com ele, que eu digo, oi, velho, bom dia, tudo bom? Não me chame de velho. Mas eu entendo perfeitamente, ele não acha ruim, mas o problema é a conotação, é a forma jocosa e irônica. Eu acho tão interessante, porque assim, quando eu vou sair do trabalho, eu sou uma pessoa que, como o trabalho é muito longe, então eu levo a minha marmita, eu levo fruta, eu levo aquelas coisas. Então eu vou com uma catranada de coisas, cheia de sacola, cheia de coisa. Então quando eu chego, né, de manhã, eu saio do carro, vou para minha sala, tudo bem. Mas quando eu vou me embora, se tem qualquer um que eu estou ali, que eles me veem com muita coisa, eles correm. Pegam a minha coisa, vão abrir o carro, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Olha só, nós estamos falando do tema mulher, difícil era ser na minha época, sobre o etarismo, né? E aí a gente vê o seguinte, no Brasil é um novo e pouco conhecido, embora as mudanças apontadas pelos recentes levantamentos estatísticos IBGE no censo de 2010 apontam para transformações significativas em nossas pirâmides etárias. E, consequentemente, dentro de nossas organizações, há um aumento de idade média da força de trabalho de uma diminuição de número de trabalhadores mais jovens. É exatamente isso aí que a gente tem que rever, né? E eu estou exatamente com a Mônica também, que trabalha na parte de RH. E aí, Mônica, como é que você vê? Vamos fazer um comparativo na nossa época e o que a mulher tem hoje. É isso que eu queria que a gente fizesse uma comparação, que eu acho que a mulher de hoje, ela tem muito mais opções. E às vezes perde, porque não usa as opções, como a gente não tinha na nossa época. É verdade. Madalena, o que acontece é o seguinte, com o advento dos IUPs, né? Nos anos 80, que entrou a qualidade total, reengenharia e assim vai, entrou um boom muito grande e as empresas começaram a ver cada vez mais a juventude como algo maravilhoso, né? Tanto que eu tenho até uma analogia muito interessante entre a Branca de Neve e a madrasta, certo? E a Rapunzel e a Gretel, que é aquela mãe dela de como é que a gente chama? Que, na verdade, elas se alimentavam da juventude da Branca de Neve e da Rapunzel para poderem continuar jovens, porque era um problema muito sério. Então, naquela época, e aí teve esse problema, tira-se os mais velhos das empresas. E o que está se percebendo, é isso que eu estou dizendo, um ponto positivo interessante é que hoje, as empresas elas estão tendo um olhar diferenciado. Para a gente era uma dificuldade muito grande, para mim não, é como eu disse para você. Minha avó teve uma ideia mirabolante, excelente, que agora você vê aí as pessoas sobrevivendo, vivendo confortavelmente, sendo um cabeleireiro, sendo maquiadores, a pessoa vive só de maquiagem. Eu descobri que tem um maquiador em São Paulo que ele cobra por uma maquiagem R$14 mil. Então você imagine uma coisa dessa, é um negócio gritante. Certo? Então, para atender uma Anitta, para atender uma Ivete Sangalo, é ótimo, é maravilhoso, sem problema nenhum. Então, hoje, nós também temos oportunidades muito grandes. Hoje também, com o advento da tecnologia, hoje nós podemos nos reinventar. E isso não acontecia no passado, não acontecia há 30 anos atrás, não acontecia há 40 anos atrás. Não acontecia, nós podemos nos reinventar. Antigamente a gente tinha que... Eu nasci assim, eu morri assim, mas era porque o sistema exigia isso, a sociedade exigia isso. Era horrível. Eu me lembro de um programa de televisão muito engraçado em que eles faziam uma coisa interessante. A fulana de tal é advogada, é atriz, é modelo, é isso, aquilo e aquilo outro. Eles criticavam porque as pessoas tinham, certo, várias profissões. E o Valdez Ludwig, uma vez assistindo uma palestra dele, ele disse, olha, acorda para o mundo. Isso nos idos 90, né? Ele acorda.
né? Ele dizia o seguinte: vai ter advogado historiador, vai ter administrador advogado, vai ter médico advogado, porque os laboratórios vão ter necessidade que, tecnicamente, um médico tenha um conhecimento em direito para ele poder defender aquilo que o laboratório está utilizando como medicamento, né, para a sociedade. Então, hoje nós podemos nos reinventar. Hoje nós podemos fazer várias profissões. Então, quando eu dizia nas entrevistas, olha, eu tenho expertise em marketing, eu tenho expertise na área comercial, certo? Eu tenho expertise na área isso, aquilo e aquilo outro, era como se eu estivesse dizendo um palavrão, era uma coisa... E hoje não. Hoje eu posso realmente, nós podemos, né, Madalena? Nós podemos, né, dizer que nós temos todo esse conhecimento, toda essa bagagem, e é isso que está fazendo com que nós continuemos atuantes no mercado de trabalho. Mas vem cá, tu não faz uma pergunta de vez em quando, Mônica, desculpe aí. Pois não. Mas eu digo assim, tu não se faz uma pergunta assim, meu Deus, como é que vai ser daqui mais tarde? Como é que vai ser daqui mais 2 anos, ou mais 3 anos? Madalena... Vem na tua cabeça essa pergunta, porque a mim vem. Porque eu digo assim, eu tenho mais de 30 anos no mercado. Certo. Mais de 30 nós anos. Temos, Madalena. Nós temos. Que maravilha que temos. E às vezes eu fico assim, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa certa. Só pode. Para poder continuar nesse mercado, né, eu devo estar fazendo alguma coisa certa. Madalena, na verdade, é o seguinte. Eu tive um período na minha vida que eu me preocupava muito. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui a 15 minutos? O que vai acontecer daqui a 2 horas? O que vai acontecer daqui a 10 anos? Meu Deus, eu vou ter comida, eu vou me aposentar, eu vou poder fazer isso, aquilo outro. E o que está acontecendo é o seguinte, principalmente com a pandemia. A pandemia vem um divisor. Porque na verdade é o seguinte, se nós pensarmos, né, de 1945 para cá, que eu tiro já as grandes pesadas guerras mundiais, né? A de 17, a que terminou em 1945. Nós ficamos no alto de lá, numa vida maravilhosa, né? O mundo inteiro. Lógico que tem a guerra do Vietnã, lógico, tem aquela brigalhada toda que desde que mundo é mundo, entre a Rússia e os Estados Unidos, certo? Existe, ok. Mas o que eu estou querendo dizer é que pacificamente, principalmente no nosso país... vamos dizer assim, da idade adulta de minha mãe para cá, nós nunca tivemos um alvoroço tão grande, né? Entendeu? Nós não tivemos um alvoroço tão grande. E com a pandemia ficou o seguinte, projetos inacabados de várias pessoas. Sim. Certo? De várias pessoas. E projetos inacabados que eu conheci de pessoas com 57, com 60 anos, com 78, uma série de pessoas, né? Eu acabei de perder tá com um mês, fez agora dia 16, um primo com 60 anos de idade. Um câncer que levou ele em 45 dias. Então, eu não quero mais me preocupar com isso. Eu estou preocupada com esse aqui agora. Não digo para você que eu não tenho planejamento. O que é que eu quero, na verdade, para daqui a 1 ano, 2 anos ou daqui a 6 meses? Eu quero poder fazer um curso bíblico, que é maravilhoso. Eu quero fazer história da arte, certo? Eu quero deixar de procrastinar, que eu sou podre de preguiça para fazer exercício, né? Entendeu? É essas coisas que eu estou querendo me planejar para fazer isso, certo? Mas eu estou fazendo 3 pós-graduações. 3? 3. Olha aí. É AD, né? Entendeu? E por quê? Porque eu quero, nessa empresa que eu estou trabalhando, eu entrei na área de recursos humanos e, por incrível que pareça, eu cheguei em setembro, quando foi em janeiro, a diretoria me convidou para assumir a área administrativa da empresa. Então, hoje, eu estou num leque maior na empresa. E como eu quero dar também um suporte na área financeira, eu quero fazer justamente a parte de gestão financeira, para que eu possa dar um suporte maior, para que eu possa também garantir aos meus líderes, né, aos meus superiores, né, a diretoria da empresa da qual eu estou prestando serviço, mais conhecimento, que eu possa ter uma bagagem maior. Então, é nessa programação que eu estou. Como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, não quero me preocupar. Porque praticamente em 5 anos eu perdi meus pais, perdi entes queridos, né? E eu vi, então não dá. Eu acho que esse projeto de eu estar me preocupando, como é que vai amanhecer, eu vejo o seguinte, todos nós, independente
da raça, do credo, da religião, principalmente da idade, o que nós precisamos é ter propósitos. Nós não podemos perder o brilho no nosso olhar, a vontade de, sabe? Eu fiquei assim, tão entusiasmada de vir para cá, fiquei igual a menina, igual a criança, igual um bebê recém-nascido, certo? Obrigado. Entendeu? Maravilha, né? Gratíssima por estar aqui, porque é importante. Nós precisamos quebrar essas arestas. Deixar de somar mais. Eu acho que a gente precisa. Eu sinto falta da energia do jovem. Eu acho importante essa coisa do somar o jovem com o maduro, porque o resultado é incrível. Você observa, no nosso dia a dia, a gente observa. Né? Já que no antigo não tinha, no meu tempo não tinha isso, mas hoje em dia a gente tem essas opções. Não, e tá interessante porque nós tivemos uma reunião, nós estamos fazendo a implantação de várias coisas, estamos com a consultoria de gestão lá na empresa, e foi muito interessante porque foi feita algumas perguntas, com quem você gostaria de viajar, com quem você gostaria de dividir sonhos, com quem é que você gostaria, e teve um pessoal que queria dividir comigo, jovens, né? Porque é como eu lhe digo, eu estou sendo uma minoria lá, nós temos uma quantidade de minorias, né? Nós estamos com a faixa assim, já estamos entrando com o pessoal de 40, 47, 45, mas foi muito interessante. Não, eu quero fazer um projeto, uma viagem, quero isso, aquilo outro. E é importante, nós precisamos sim da juventude. Mas a juventude também precisa nos ouvir, né? Nós precisamos escutar. Eu me lembro que alguns anos atrás, a minha filha caçula, a Hannah, ela era pequena, e eu me arrumei toda, né? E ela disse assim, está vendo, Mariana? Aí a Mariana riu e disse, o que é? Mamãe está muito gatinha. Aí eu disse, eu não posso ser gatinha, Hannah. Aí ela, não sei, mamãe, você é mãe. Olha então, essa conotação, hoje não. Hoje é assim, e você vai conversando, é por isso que eu disse para você, eu comecei com aquela história porque eu precisava ser blindada da mesma forma como minhas filhas foram. E a gente precisa respeitar as coisas. Então, assim, Hannah, quando teve filho, eu comecei a perceber que ela não queria mais voltar a trabalhar, que ela queria cuidar do filho dela. E é isso que nós precisamos entender, certo? E ela parou de trabalhar, certo? E ela cuidou do filho, e agora ela está cuidando da vida dela. E o mais importante é que ela recebeu o meu apoio, recebeu o apoio do marido, recebeu o apoio da irmã, né? Entendeu? E isso fez com que... Interessante, quando teve uma pessoa que disse assim, parou de trabalhar aquela coisa toda, ela disse, parei, vou cuidar do meu filho. Mas ela fez com tanta certeza, ela fez com tanta propriedade, e naquele momento eu fiquei muito emocionada, porque... Eu fui blindada pela minha avó, eu fui blindada pela minha mãe, né? Eu fui blindada pelas minhas tias, que também são mulheres muito fortes, né? Uhum. E eu poder passar essa fortaleza para a Hannah, dela assumir, e ela calou as pessoas com a postura dela, com a forma dela, e não houve mais discussão, ninguém mais entrou nesse mérito dessa questão. É isso, você precisa realmente estar realizada. Você precisa, no momento certo, o que é que você quer fazer? E o que é que você acha, Mônica, também da idade dourada, a idade prateada? Qual é essa idade prateada? A idade prateada é assumir os cabelos brancos. Né? As minhas filhas, a minha filha mais nova, a minha filha mais velha não diz nada não, mas a mais nova, ela dizia, né? Mamãe, a senhora não vai assumir seus cabelos brancos? Aí eu digo, aliás, eu ainda digo, né? Eu digo, minha filha, o negócio é o seguinte, a gente tem que se olhar pro espelho, aí quando a gente vai pro espelho, não é só pra colocar batom ou então pentear um cabelo. Você tem que olhar pra você. E eu não me sinto na idade de estar assumindo meus cabelos brancos. Na verdade, eu digo logo quando o pessoal pergunta, eu digo, olha, na verdade, quem goste, quem queira assumir seu cabelo, né, assuma. Mas olhando no espelho e vendo o que você quer, realmente. E não perguntando a alguém. Então eu digo sempre, eu não me sinto ainda na idade de estar assumindo meu cabelo. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, cabelo branco para mim é mesmo que cabelo vermelho. Você tem que ter, certo, condições de assumir aquilo ali. Porque o cabelo branco, ele é lindíssimo, tá? O cabelo vermelho, ele é muito bonito. Ele é lindíssimo pro homem, não, né? Não, ou não? Não, a minha opinião é a seguinte, porque você colocar um cabelo branco e não cuidar daquele cabelo, e não ficar legal, não ficar bonita, e ficar simplesmente
porque é modismo e eu preciso me livrar e foi um livramento. Não, eu também, eu não me vejo pintando deixando o meu cabelo branco. Eu gosto de pintar o cabelo, mas eu gosto de pintar o cabelo porque, na verdade, com sinceridade, eu gostaria de pintar meu cabelo de cor de rosa, de azul. Tinha uma senadora no Rio Grande do Sul que eu achava, adorava ela, não me lembro o nome dela agora. Mas ela pintava o cabelo de todas as cores. Colocava as mechas. Teve um dia que ela fez, menina, parecia assim, sabe o quê? Uma arara baiana. Pintada, ela pintou um arco-íris, né? Ela pintou tudo. Então, assim, porque as araras são lindas, né? Elas são bem coloridas, né? Eu vejo o seguinte, você tem que assumir, mas você tem que ficar legal, tem que ficar bonita. Porque se sentir bem, se sentir legal. Entendeu? Com relação a isso, minhas filhas não me cobram. Elas me deixam muito à vontade, né? Porque assim, o que eu vejo também é que nós precisamos também colocar limites. Porque o que eu vejo muito é o seguinte, nós precisamos entender o que é solidão, o que é solitude. Nós precisamos deixar os nossos filhos ir. Nós precisamos encarar o divórcio, a separação, certo? Ou nós precisamos encarar aquele casamento no qual a gente vive de fachada e vive legal. Mas é independente. Você tem uma identidade, você tem um CPF, você tem que cuidar disso. E o que acontece que também nós precisamos cuidar muito é de não adoecer e não criar doenças para ter o amor dos filhos, o amor do marido, o amor da família, o amor das pessoas. Então, o que nós precisamos é trabalhar, e o que eu vejo muito positivo que está acontecendo é justamente isso. É você não ter a solidariedade, a atenção, o amor, porque você adoece, né? Eu vejo pessoas que adoeceram, ficaram doentes, alimentaram a doença porque essa era a forma em que ela se sentia necessária. E o que nós estamos fazendo, eu e você, é completamente diferente. Nós temos sonhos, nós temos propósitos, certo? Uhum. E nós não estamos encarando a idade, não é porque nós estamos escondendo a nossa idade, é porque nós ainda estamos pujante, nós estamos ainda pensando, sonhando, imaginando, arquitetando. Com certeza, e querendo estudar mais, para aprender mais, querendo aprender, querendo estar atuante. Né? Então, veja bem, é isso que vai fazer o nosso diferencial. Olha só, minha gente, hoje, né, a gente vai ter que terminar, Mônica, eu acho que a gente já passou do tempo, eu acho, mas foi muito bom, né, eu quero agradecer o convite, ter aceitado o meu convite, e espero que vocês tenham gostado, né, do tema, e mandem pra gente, manda pro YouTube, se por acaso tiver alguma pergunta pra Mônica, eu repasso pra pessoa, porque isso aqui é gravado, e a gente vai ao ar, segunda-feira que a gente vai ao ar. Então eu quero só, né, deixar mais uma coisinha, o seguinte: mulher, difícil era ser na minha época, e hoje? Você acha que é difícil ser mulher na sua época, na época agora? Ou você tem isso tudo que a gente tem? Tudo, porque eu digo que a gente tem um mundo. Hoje em dia a gente tem várias opções. Inclusive, se quiser ficar com outra mulher, você pode também. Ter filho, não ter filho. Olha as opções que a gente tem, era isso que eu quero mostrar. E o que a gente não tinha no passado, a gente não tinha. E mesmo assim a gente se sentia aquela fortaleza, porque eu já tive até apelido de onça, eu tinha. Na época, quando eu me separei, eu fiquei com as minhas filhas, o pessoal me chamava de onça porque disse, mexe com ela, mas não mexe com as filhas dela. Então, olha, Mônica, eu só quero agradecer você ter aceitado meu convite, e eu queria que você deixasse uma mensagem pro nosso público. A câmera é sua. A câmera é minha, né? Gente, escutem com muito carinho cada coisa que eu e Madalena falamos. E essa é uma pergunta muito reflexiva. Como é que está o seu tempo? Como é que você está agora nessa época? Como é que você está se vendo? E nós estamos falando aqui, não é um programa para mulher, não. Nós estamos falando aqui um programa para homem e mulher. E eu sempre digo o seguinte, quem fica parado é poste. Gostei. Minha gente, mais um Fala Madá, e a gente vai terminando por aqui. Eu tenho que agradecer os nossos parceiros, eu não esqueci. Agradecendo ao nosso estúdio Luminous Play, agradecendo a minha contadora Ricarte Urbana, agradecer a minha agência Publier e principalmente agradecer a MRH Gestão de Pessoas, que nós estamos já no 3º módulo da Escola de Palestrante, mas vem mais por aí, viu? Aguardem. Um beijo bem arrochado, um abraço arrochado, aliás, um beijo bem acochado. Até a próxima, minha gente. Valeu!
na web, em todo lugar. Podcast Fala Madar.